começar sempre com a prece. E aí fechamos os nossos olhos e trazemos à nossa frente a figura sempre serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Jesus, que nos acompanha desde o início, que está em todos os momentos nos orientando. Ele quer que todos nós encontremos o melhor caminho e que aproveitemos da melhor forma a presente encarnação. E é preciso conhecê-lo, porque quem conhece Jesus, conhece o caminho, constrói a verdade e vive a verdadeira vida. Precisamos, então, cada vez mais, dar atenção aos seus ensinamentos, buscá-lo cada vez mais, com maior intensidade, porque, seguindo os passos do Mestre, certamente seremos felizes, e felizes aqui mesmo, na Terra. Então, busquemos, mas de uma forma séria, decidida, responsável, e Jesus sempre estará conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, Maristela, olha que bom, tanta gente aí, Selma. A semana passada nós começamos a falar sobre Jesus de 2000 anos atrás, e esse Jesus que nós viemos trazendo na semana passada, nós vimos o seu nascimento, apresentação no templo, quando ele foi apresentado no templo, dentro daquilo que o judaísmo determina. Vimos a apresentação dele, depois a apresentação de Maria, 32 dias após a apresentação de Jesus, a necessidade deles fugirem para Israel, depois o retorno, a matança das crianças de até 2 anos. Fizemos aí um acerto com relação, mais ou menos, à data de nascimento, ou o ano de nascimento de Jesus, que não foi no ano 0, foi do ano 4 até mais ou menos o ano 6, antes da era cristã. Nós vamos ver que também nascimento não foi 25 de dezembro, porque naquela região o frio é intenso, a neve, então tem toda aquela complicação que, obviamente, Roma, por mais insensível que fosse, não determinaria aquele recenseamento numa época tão complicada. Vimos depois Jesus já naquela fase inicial da sua caminhada messiânica, a distribuição da Boa Nova, para a distribuição da Boa Nova, nós vimos Jesus indo até o deserto da Judéia, encontrando-se com João Batista, o seu primo, João. E ali ele é reconhecido como o grande Messias que estava para chegar. E nós falamos que aquele Messias seria dificilmente compreendido pelos judeus da época. E realmente foi isso que aconteceu. Vamos ver depois Jesus, contamos aquela história de Jesus nas escadarias do templo, o sacerdote Hanã chegando até ele e perguntando para ele o que ele estava fazendo ali. Porque na aparência dele ele não deixava a menor dúvida. Ele era nazareno. Por quê? Porque os cabelos do nazareno normalmente eram cortados ao meio e jogados para cada lado. Então, nessa conversa, o sacerdote Hanã deixa Jesus, quer pressionar Jesus, e Jesus diz que veio para fazer um serviço, um trabalho para o Pai, a implantação do seu reino, e Hanã, de uma forma tão dura, tão orgulhoso, chegou a perguntar: e quem serão os seus colaboradores nessa empreitada? E Jesus diz: eles aparecerão de toda parte. Ah, sim, os tolos, os ignorantes. E aí Jesus diz: não serão não. Porque quando Hanã pergunta se essa obra do Pai seria feita com fragmentos de lama, Jesus diz: essa obra é como uma estátua maravilhosa. E esse mármore, para essa estátua, eu vou conseguir o mármore mais puro, que é o mármore do sentimento. E que será
cavocado para fazer essa linda estátua com um cinzel impressionante, que é o cinzel da boa vontade. E aí Jesus ia dar início nessa caminhada e vai para a região da Galileia, bem no alto de Israel, onde está o Mar da Galileia. E ele se fixa numa cidade chamada Cafarnaum, que fica bem às margens do mar. E ali, em Cafarnaum, ele ficaria cerca de 2 anos e 3 meses. Seria ali que aconteceriam as coisas mais lindas, porque Cafarnaum era um local muito simples. As pessoas eram necessitadas de um afago, né, de um carinho, porque ali era extremamente esquecido pelos poderosos, não só de Roma, mas também os poderosos da religião. E ali em Cafarnaum nós vamos ver episódios maravilhosos, tantos ensinamentos. Nós vamos ver bem encostadinho a Cafarnaum um monte chamado Curum Hatim. Esse monte é o monte onde acontece o sermão das bem-aventuranças. Um pouquinho encostado, um pouquinho para baixo, Tábiga, o local onde acontece a multiplicação dos pães, dos peixes. E muita coisa acontece por ali, na região de Cafarnaum. Eu espero que dê para vocês verem, pelo menos dar uma ideiazinha de Israel, para aquele que não conhece, tá? Essa maquete é de Israel. Eu não sei se é o YouTube ou o Instagram que vai mostrar invertido, mas aqui é o mapa de Israel. Essa é a região norte de Israel. Para o lado de cá é o Líbano, para o lado de cá é a Síria. E Israel começa nessa região. Aqui começam os afluentes do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um laguinho, depois nós vamos mostrar o tamanho desse lago, como ele é pequeno. O Mar da Galileia. Cafarnaum, onde Jesus se instalaria por 2 anos e 3 meses, fica nessa margem do Mar da Galileia. Toda essa região é a Galileia. No meio é Samaria. E aqui embaixo já começa a Judéia. Judéia, onde é o Mar Morto, está aqui, Jerusalém está aqui, Belém está um pouquinho abaixo. E esse lado de Israel fica o Mar Mediterrâneo e esse lado todo fica a Jordânia. Então nós vamos falar daqui, dessa região, do Mar da Galileia e Cafarnaum, onde Jesus se instalou e ficou ali por 2 anos e 3 meses. Então, o que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade muito pequenininha, mas que começou a tomar vulto porque começou a ter muita importância aquela região que passava por ali uma via, uma estrada, chamada Via Maris. Essa via trazia do sul de Israel, que vinha do caminho do Egito, a península do Sinai, e subia pela Palestina e chegava nessa parte alta, onde era Cafarnaum, e ali fazia uma ligação com a Síria, né, que a Ásia Menor, que era a Turquia, tinha acesso, portanto, à Europa, tinha acesso também ao Mar Mediterrâneo a oeste, que também ligava com a Europa. Então, por ali, Cafarnaum, passavam muitas caravanas comerciais, normalmente, né? E essas caravanas chegavam, em razão dela, a justificar a existência de uma coletoria de impostos. O imposto era cobrado para entregar a Roma. E aí vamos lembrar que em Cafarnaum, nessa coletoria de impostos, tinha um trabalhador chamado Levi, que depois nós vamos conhecer como Mateus. Portanto, Cafarnaum era também um local estratégico, porque vinham pessoas do sul, caravanas do sul, que iam para o leste, para o lado da Síria, e iam para o oeste, o lado da Ásia Menor, seguindo na direção da Europa. Então esse local, em razão da grande circulação de pessoas, foi um local propício, inclusive, para a divulgação
dos acontecimentos nesse período que Jesus estava, né? Não tinha outra forma de se comunicar. Então as caravanas que passavam em Cafarnaum tomavam conhecimento daquele jovem que falava coisas lindas, daquele jovem a quem era atribuído curas, e isso ia correndo, espalhando pelo local, sobretudo mais próximo daquela região, mas ia também para locais distantes. Por isso que Jesus começou a ficar conhecido e muitas pessoas vinham a Cafarnaum em busca de conhecer Jesus. E ali em Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia, fica bem encostadinho, à margem esquerda do Mar da Galileia, ele começa a convidar os seus discípulos. E os 2 primeiros discípulos convidados por Jesus, e vamos lembrar que nessa fase nós não estamos entrando no ensinamento moral deixado por Jesus. Nós estamos contando os acontecimentos normais dessa caminhada dele. Então, ele começa convidando 2 irmãos, Pedro e André, nascidos em Betsaída, que fica na parte norte do Mar da Galileia. E Jesus os encontra junto à margem do Mar da Galileia. E ele diz: olha, vos convido a trabalhar para a instalação do reino de Deus na terra. Desnecessário dizer que a região era muito simples. Eles eram homens bem simples mesmo. Tanto Pedro como André, que era o seu irmão mais novo. Mas os 2, ao serem convidados por Jesus, ficaram encantados. A voz de Jesus, o magnetismo do mestre, devia ser algo que impressionante, a gente não consegue imaginar. E os 2 dizem a Jesus: olha, seja bem-vindo aqui para Cafarnaum. E aí Jesus começa a falar com os 2 e fala sobre o seu evangelho. Obviamente falou bem superficialmente, porque eles não entenderiam grande coisa. E Jesus fala da instalação do reino. E quando fala da instalação do reino, André, que era o mais novinho, diz assim: um rei? Um rei aqui? Um reino por aqui? É meio estranho, né? Porque são poucas casas aqui. E aí Pedro, mostrando a sua idade, a superioridade perante o seu irmão, diz assim: André, o lago é grande. Olha, existem várias aldeias por aí, até na outra margem. Então é possível sim, dentro do entendimento que ele, Pedro, tinha, que era praticamente nenhum naquele momento. E aí Jesus formula o convite: vocês querem ser meus discípulos? Vocês serão pescadores de almas. E os 2, tocados de profunda emoção, conversando com Jesus, eles queriam descobrir onde haviam ouvido aquela voz. Quem era aquele homem, tão diferente? Imagina, não dava para eles entenderem. E de repente os 2, tocados de profunda emoção, dizem: Senhor, seguiremos os teus passos. E seguiram mesmo. E aí, como Jesus era um forasteiro na cidade de Cafarnaum, Pedro o convida: Senhor, more na minha casa, eu arranjo um lugarzinho. E nem era dele, era da sogra dele. Correu um sério risco, mas tudo bem. E Jesus se instala na casa da sogra de Pedro. E ali Jesus permanece 2 anos e 3 meses. E aí a gente vai pensar: Jesus, que seria enxotado por muitos, ali ele estava sendo acolhido pela primeira vez, e acolhido por Pedro. Olha que maravilha. E naquele lar simples de Cafarnaum, o lar de Pedro, aconteceriam ensinamentos maravilhosos. O evangelho no lar começa ali, na casa de Pedro, porque todos os dias se reuniam os discípulos, pessoas da convivência, e ali Jesus ensinava, todos os dias. Imagine aprender direto de Jesus, beber direto dessa fonte, é maravilhoso, né? Então, aproveitamos para perguntar: como acontece nos dias
de hoje? Os lares estão dispostos a acolher Jesus? Ou será que não acolhem com muita alegria, às vezes, outras coisas? Às vezes acolhem com mais facilidade uma televisão, uma bebida, os vícios. Acontecem os desrespeitos, mas Jesus não tem muito espaço, às vezes, nos lares. E é por isso que hoje muitos lares estão doentes. Pessoas doentes, espiritualmente falando, né? Pessoas doentes vão gerar o quê? Lares doentes. E a soma de muitos lares doentes vão acabar redundando em uma sociedade doente. E é isso que nós vemos, né? Infelizmente está acontecendo muito isso. Uma sociedade doente, lares doentes, pessoas doentes, espiritualmente falando. E nem percebem que o lar é um local abençoado, a ponto, inclusive, de muitos não saberem distinguir o que vem a ser um lar e uma casa, que são diferentes, né? E aí, antes de continuarmos a falar de Jesus há 2000 anos, diz que uma mãe muito pobre, extremamente pobre, morava embaixo de um viaduto e ela tinha um filhinho. Esse filho, uns 4, 5 anos, e ela cuidava daquela criança com tanto amor, com tanta dedicação, mas dentro de uma pobreza extrema. E aí, certa feita, passa um homem ali, bem vestido, mas o nariz meio empinado, orgulhoso, e que quando vê aquela criança, ele faz uma infeliz pergunta. Ô menino, você precisa arranjar um lar, hein? Trate de procurar um lar. E a mãe ficou com o coração triturado. O que é que meu filho fará? Como ele responderá a esse homem? Essa pergunta tão maldosa que fez aquela criança. Precisa procurar um lar. E aí a criança parou, pensou, e a resposta fez aquele coração de mãe sorrir. A criança respondeu para aquele homem: olha, meu senhor, o lar nós já temos, é aqui. Falta apenas uma casa para colocar ele dentro. Então, olha a diferença de um lar e a diferença, né, de um lar comparado com uma casa. Então, Jesus viveria 2 anos e 3 meses dentro daquele lar maravilhoso e fazendo aquele lar ficar cada vez mais bonito. Esse foi o primeiro contato com os discípulos, Pedro e seu irmão André. Mas ele foi procurar outros, apareceram outros. Os que apareceram logo em seguida, Tiago, que nós conhecemos como Tiago Maior, e seu irmão João. João era o mais novo dos 12 discípulos, mas eles eram irmãos, Tiago e João. Os dois eram filhos de Zebedeu, Zebedeu casado com Salomé, e moravam também ali na mesma região, eram pescadores da mesma forma. E aí aparece Jesus, vê os dois e diz a eles: olha, filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da boa nova? E os dois, emocionados, né, com o mestre. Eles já haviam visto Jesus falando 1 dia antes, 2 dias antes ali. E aquelas palavras de Jesus haviam tocado imensamente o coração dos dois. Mas tocado tanto que Jesus falando, João toma as mãos do mestre e as beija. Tiago, seu irmão mais velho, também se aproxima de Jesus e coloca a sua mão sobre o ombro do mestre, mostrando a confiança que ele já começava a depositar desse mestre maior. E aí, em casa, porque eles retornam, vão para casa, onde estavam seus pais, Zebedeu e Salomé, e ao chegar em casa, os dois chegaram entusiasmados, né? Olha, conhecemos lá Jesus, ele conversou conosco. E falam para os pais. Falam o que Jesus havia dito a eles, que havia convidado os dois para serem discípulos, porque
haveria a implantação de um reino. E imaginaram eles que seria ali o reino, só eles. E que havia Jesus feito esse convite, portanto. Salomé, a mãe, ouviu tudo aquilo, mas com cuidados. Ela também já tinha ouvido falar de Jesus, mas toda mãe com os cuidados, né? E aí ela começa a pensar, o que será esse reino? Que reino é esse que esse Jesus vem implantar? Será que ele fala em nome de algum príncipe? Será que ele tem algum poder? Será que pessoas importantes estão financiando essa implantação? Até porque tantos comentários, pensava Salomé, estão acontecendo aí, né, em toda a Palestina, a respeito de uma revolução próxima contra os romanos e também até contra Herodes. Então, Salomé, pensando nisso tudo, né, e tem aquela reação que toda mãe tem com relação aos seus filhos. Cuidado. Mas cuidado, inclusive, para com o futuro dos seus filhos. Era uma mãe amorosa, mas não tinha entendido nada, assim como Tiago e João também não haviam entendido. E aí Salomé vai até Jesus, que estava na casa de Pedro. Chegando lá, ela pede, olha Jesus, você vai instalar um reino aqui. Quando instalar, por favor, não se esqueça de colocar os meus filhos nos locais mais altos. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Era a visão que ela tinha. Ela pensava no futuro dos filhos, né? E aí Jesus, compreendendo, né, o coração daquela mãe, diz a ela, mãe, eu compreendo a tua preocupação, mas você ainda não sabe o que está pedindo. É preciso antes saber se eles dois quererão beber do meu cálice. Ou passar pelas situações que Jesus passaria. Mas Salomé não alcançou essa informação de Jesus. E aí Salomé, não entendendo, retorna para casa e conversa com Zebedeu, o seu marido. E conta o que aconteceu, tudo. E Zebedeu, terminando a pescaria daquele dia, vai ao encontro de Jesus, levando consigo Tiago e João. E chega lá, e Jesus começa a conversar com Zebedeu. Zebedeu era um coração muito bom. E aí Jesus diz, olha Zebedeu, você conhece a lei deles, né, do judeu. E você segue com muita dedicação, Zebedeu, né? Por acaso, você sabe de algum profeta que tenha sido bem acolhido pelo povo, que não tenham lhe feito mal? Zebedeu, obviamente, não sabia de nenhum. E Jesus começou a falar da criação desse reino. Mas era um reino que seria criado no coração do homem e que seria um trabalho árduo, com muito sofrimento à frente. Zebedeu via tudo com muita atenção, emocionado. E Jesus explanou a sua missão que estava pela frente. E depois de falar tanto, Zebedeu tão emocionado com tudo aquilo que o mestre havia falado a ele, Zebedeu, chorando, diz a ele, a Jesus, Senhor, meus filhos, Tiago e João, são vossos, eles te pertencem. Olha a confiança de Zebedeu. E aí Jesus diz, Zebedeu, as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. E aí Zebedeu entrega a Jesus os seus 2 filhos. Eles te pertencem, eles são seus seguidores. Olha que confiança. E aí, como são as coisas nos dias de hoje? Será que procuramos preparar os filhos para as coisas da alma? Muitos apenas se preocupam com a profissão que os filhos abraçarão. Ficam como se estivessem preocupados exclusivamente com a preparação de profissionais com alta renda no futuro.
esquecem-se da criatura que Deus colocou aos seus cuidados. Os filhos, Deus os coloca para o nosso cuidado. É com eles que nós temos que trabalhar. Então é preciso, desde cedo, falar dos seus filhos para Deus. E falamos dos nossos filhos para Deus através das preces. Mas também precisamos falar de Deus para os filhos, porque eles precisam compreender essa grandeza tão linda. E a consequência da não preocupação, né, com os filhos, nós vamos ver filhos rebeldes, filhos desencaminhados, irresponsáveis, mal educados, maldosos, desonestos. E o interessante é que muitos não percebem que há espaço para tudo. Dar a oportunidade para preparação moral. Isso vai fazer o homem. E também a intelectual, que fará um cidadão, né? Um profissional. Sempre respeitando a individualidade deles, né? O filho quer ser médico, ele será médico. Ele quer ser mecânico, tudo bem, mecânico. Temos que cuidar de respeitar a individualidade, a decisão deles, mas sempre orientando para que despertem da melhor forma possível. É preciso, então, que os pais estejam preparados para auxiliarem os filhos que virão. Então, essa orientação que colhemos do episódio com Zebedeu, o amor que tinha para com seus filhos, imagine se hoje, século XXI, a humanidade tivesse o mesmo carinho, o mesmo respeito, né? O mesmo amor pelos filhos, o mundo seria outro. Vamos para mais um discípulo. Agora é Levi. Lembram-se de Levi? Levi que depois adota o nome de Mateus, né? Levi era um publicano. O que era o publicano naquela época? Era aquele que recolhia os impostos para Roma. Lembram-se que Roma dominava aquela região e cobrava pesados impostos da população. E fazia de que forma essa cobrança? Através de pessoas do próprio povo, aqueles que eram chamados de publicanos. E Levi era um deles, né? Imposto. Quem gosta de pagar imposto? É um pouquinho difícil, né? Sobretudo num país onde o imposto não é bem aproveitado e bem utilizado. Mas imposto se chama imposto por quê? Porque se fosse espontâneo, ninguém pagaria, né? Então é imposto mesmo. E ninguém gosta muito da Receita Federal. Levi era um representante da Receita Federal, né? Aquela coletoria de impostos, lá em Cafarnaum, já explicamos que se justificava em razão das caravanas inúmeras que passavam por ali, levando riquezas para todos os cantos e que, portanto, deixavam ali, que seria uma espécie de pedágio, né, um valor que depois seria levado a Roma. E Jesus, conta a história que Jesus entra na coletoria e convida Levi para segui-lo. Isso está narrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. E diz assim: Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, né, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. É interessante porque a narrativa, obviamente feita há 2000 anos atrás, ela mostra uma instantaneidade nas coisas, mas que não foi, obviamente, dessa forma. Vem e me siga, ele larga tudo e segue. Não é bem isso, né? As coisas vão acontecendo paulatinamente. A pessoa vai se conscientizando a ponto de chegar um dado momento em que ela realmente acompanha. Foi assim com Paulo de Tarso. Não foi o encontro com Jesus na estrada de Damasco que mudou totalmente a caminhada de Paulo. Não. Ele já vinha amadurecendo, em razão de episódios anteriores, já vinha amadurecendo. O que é esse Jesus? O que ele tem falado? E vinha, assim, dentro dele, com aquela sementinha já querendo germinar. Então, Levi também não foi diferente, não. Levi, logo depois,
oferece um grande banquete a Jesus na sua casa. E ele era poderoso, Levi, né? Porque o imposto, normalmente os publicanos recolhiam os impostos e normalmente, na hora de entregar para Roma, alguma coisa ficava pelo caminho, né? Então, Levi oferece um grande banquete a Jesus na sua casa. E havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus ficaram incomodados, né? E começam a indagar, né? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha o preconceito. Como que seu mestre come com publicanos, pecadores, como se eles fossem a perfeição, né? Então já é um preconceito terrível. Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Pecado, pecador. É uma palavra um pouco forte, né? Pecado incomoda. Pecado parece uma violência tão grande, né? Algo deliberado que eu vou e faço errado. Eu prefiro falar equívoco, que fica muito melhor, né? Então, os ensinamentos de Jesus, até hoje, todo o sempre, visam nos dar ferramentas para que possamos ir nos livrando dos equívocos. Equívoco de quem não sabe e que precisa aprender. Se eu não aprendi ainda, vou me equivocar, vou errar. A partir do momento em que eu aprendo, porque todos nós estamos a caminho de uma perfeição que está longe ainda, mas indo nessa direção, erraremos cada vez menos. É natural que seja assim. Então Jesus veio para que eliminemos o pecado, melhor, os equívocos, não o pecador. Muita gente quer eliminar o pecador. Não, nós temos que eliminar o equívoco, né? Melhorar. Então, equívoco, que entendíamos pecado, é o mal que ainda está em nós, porque ainda é uma experiência que ainda não deu certo. Ainda. Mas dará certo em algum momento. Por quê? Porque estaremos aprendendo, né? Então, os publicanos eram mal vistos, por quê? Cometiam equívocos também. E aos olhos da população, ainda pegavam o dinheiro deles, o suor, a luta, o sangue, e ainda pegavam um pouquinho para eles. E aí, Levi, passando alguns dias, obviamente, algum tempo, tomou a decisão de mudar de vida. Vou fazer a minha vida ser diferente. E aí, seguindo Jesus, com todo amor, com todo empenho, com toda a dedicação, ele muda de nome. Ele joga Levi para fora e coloca no seu lugar Mateus, né? Era uma forma de demonstrar essa mudança. Olha, aquele homem velho eu sepultei. A partir de agora existe um homem novo. Levi, esqueço, eu agora sou Mateus. E para fazer isso, é preciso coragem. E Mateus teve essa coragem. Nós vamos falar, acho que ainda dá tempo de falar um pouquinho, não vai dar tempo de falar tudo. O próximo tópico, nós vamos falar sobre a tempestade no mar da Galileia. Jesus aplacando a tempestade, que tantos entendem como um milagre. Não vai dar tempo de falar tudo, vamos ver até onde dá e depois continuamos na semana que vem, explicando como tudo que aconteceu ali é natural, tá? Vamos começar hoje. Então, dissemos que também, né, em live passada, que as pessoas pensam muito no sobrenatural, né? Mas o sobrenatural, ele continua sendo sobrenatural até o momento em que eu compreendo o funcionamento das coisas e transformo o sobrenatural em algo natural. Para tudo existe uma explicação. Nós temos que buscar. E ainda não estamos em condição de compreender tudo. Mas vamos dar um exemplo
Só para um comecinho de entendimento, né? Eu estou na minha casa. De repente, há um blackout, alguma coisa, e as luzes se apagam. E eu tenho que ir embora. Se você estiver aqui, na minha casa, e acontecer um blackout, eu pergunto, você, sem luz nenhuma, saberia desligar todos os interruptores? Onde eles estão? Não. Saberia trancar a porta, pegar a chave? Não. Saberia ir até o portão, fechar o portão e se retirar? Não. Ia tropeçar em mesa, cadeira, cair em degrau. Por quê? Porque, para vocês, a minha casa é algo que vocês não conhecem, como eu não conheço a casa de vocês. Eu sairia daqui sem problema algum. Saberia onde desligar cada interruptor, onde pegar a chave, como trancar a porta, me dirigir ao portão, trancar o portão, sem problema algum. Por quê? Porque para mim é totalmente natural. Assim, é um milagre sobrenatural, que em algum momento ele vai se tornar natural. Basta conhecer o funcionamento das leis, raciocinar, buscar, compreender, né? E é esse desconhecimento que leva muitos a acreditarem que sempre, em todas as ocasiões, existe um milagre à sua disposição. Parece um milagre sob medida. Olha, estou precisando de um milagre assim. Eu vou lá, pego uma prateleira, olha, está aqui, você precisa de milagre? Toma um milagre, né? Parece que existe um milagre sob medida às nossas necessidades, né? E necessidades que às vezes nem temos, hein? Criamos, estamos achando que temos. Então, desconhecemos as nossas reais necessidades. Imaginamos que precisamos de coisas que não precisamos. Muitas vezes estamos pedindo um milagre que não existe. Mas pedimos um milagre e sequer vasculhamos o nosso coração para saber se temos merecimento para aquilo. Se aquilo seria útil para mim. Será que, às vezes, a cura de uma doença é tudo que eu preciso? Não. Às vezes o que eu preciso é exatamente da doença. Sem ela, eu me perderia. Vamos para uma historinha, assim, acho que mais um pouquinho encerramos, para não cansar muito vocês também. Essa historinha conta que Jesus se preparava para fazer um sermão. E ele sempre fazia nas montanhas, né, nos morros. E ali as pessoas iam, sentavam ali e ficavam aguardando o mestre. E de repente começaram a aparecer pessoas com necessidades. Pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas com lepra, toda dificuldade. E aí cada discípulo olhava um doente, um necessitado, ficava com o coração partido de ver aquela pessoa, pegava essa pessoa e a conduzia até onde Jesus estava. Então, um discípulo levou um paralítico, outro levou um cego, outro levou um mudo, outro levou o surdo, outro levou o leproso, cada um levou um. E ao chegar onde estava Jesus, eles pedem: mestre, você tem tanto poder, né? Cure essas pessoas. E aí diz que Jesus falou: não é a hora ainda. Mas mestre, eles sofrem. Cure essas pessoas. Por favor, Jesus, ainda não é a hora. Mas eles insistiram tanto com Jesus, que Jesus falou: vou passar uma lição, né? Por favor, peça para que todos se sentem aqui no gramado. Todos se sentaram, todos os doentes. E aí Jesus, com aquela beleza, aquele magnetismo, foi colocando a mão sobre cada um. E a dor de cada um, a dificuldade de cada um, foi desaparecendo. Por quê? Porque eles já tinham merecimento, senão nada resolveria. A fé deles é que os haveria de salvar. Mas ali, Jesus curou todos.
E de repente os discípulos, cada um acompanhando o seu ex-doente, porque já não era mais doente, ex-paralítico, ex-cego, ex-leproso, saindo, cada um. Então o discípulo que estava com o ex-cego diz a ele: olha, Jesus vai fazer agora um sermão maravilhoso. Olha, fique aqui, sente, né? Porque você vai ver coisas lindas. E aí o ex-cego ainda dá uma esnobadinha. Sabe o que é? Eu deixei o meu rebanho no campo. Eu preciso ir lá dar uma olhadinha no meu rebanho. Mas eu volto amanhã. E foi embora. O paralítico, ex-paralítico, o discípulo que estava com ele diz: sente-se aí, você vai ver coisas maravilhosas. Olha, infelizmente eu não posso. Eu tenho que dar uma corridinha até em casa, né? Porque eu deixei a esposa sozinha lá, tal, mas amanhã eu volto. E todos fizeram a mesma coisa. Nenhum deles ficou. E aí os discípulos, desencantados, vão até o mestre. Senhor, olha, não estamos entendendo. O que é que vocês não estão entendendo? Você curou a todos. Eles tinham tantas dificuldades. E agora todos curados, nenhum ficou para te ouvir. Todos foram embora. Não conseguimos entender. E aí Jesus diz: por isso que eu falei, ainda não era a hora. Sabe por quê? Porque o que os prendia ao alto, ou seja, a busca, né? A tentativa de entender alguma coisa, a tentativa de encontrar o Pai. Então, o que os prendia ao alto eram ainda as dores aqui embaixo. Então, muitas vezes, quando pedimos a cura de uma dor, tudo o que precisamos é continuar com ela. Eu peço a cura de uma doença, tudo o que eu preciso, às vezes, é continuar com ela. Peço a solução dos meus problemas financeiros, talvez tudo o que eu precise é passar pela necessidade. Nós saímos procurando milagres. Por quê? Porque isso me incomoda. E por que me incomoda? Porque eu ainda não compreendi as coisas do Pai. É isso que precisamos. Então nós vamos falar de milagre. Nós vamos ver o mar da Galileia, essa tempestade, o que aconteceu. É difícil a gente imaginar uma tempestade num lago tão pequenininho, né? Alguém aqui já viu tempestade no Lago do Ibirapuera? Ondas? Não. Já viu tempestade na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio? Não. A ponto de ter ondas violentas? Não. E ali no Mar da Galileia? Nós vamos falar do tamanho dele, onde ele está localizado. E nós vamos ver que ali é possível. Eu e um grupo, uma das vezes que estávamos lá, nós enfrentamos uma tempestade, né, uma dessas daí, não exatamente no mar, mas no Monte das Bem-aventuranças, Monte Curum Ratim. Estávamos lá e aconteceu uma revirada no tempo. Então, ali é perfeitamente possível, né? E aplacar a tempestade, perfeitamente normal para um espírito grandioso como Jesus. Não um milagre, não é isso. Mas nós vamos ver na próxima sexta-feira, tá? Vamos ver que é tranquilo entender. Paramos por aqui, nós já avançamos um pouquinho, não, estamos na hora, tá? Então, na semana que vem nós estaremos novamente falando, continuando isso, e lembrando que ainda não estaremos falando do ensinamento moral de Jesus. Os sermões, as parábolas, isso nós vamos deixar pouquinho para depois. E trazermos sempre esses ensinamentos de 2000 anos atrás para os dias de hoje, século 21. Como nós fizemos, por exemplo, com o episódio de Tiago e João, Zebedeu, como fizemos trazer para os dias de hoje, como que é a família, como nós cuidamos dos filhos. Nós vamos discutir isso, queira Deus, por muito tempo, tá bom? Então, olha, muita gente, Áurea,
Quem mais? Lulinda, a Sandra, ô prima, Sandra, tanta gente aí. Muito obrigado por vocês estarem com a gente, tá? Lene, gratidão é minha, tá? Obrigado. Então, vamos a todo mundo, ó, beijos, tia Dina, ô Dina, um beijão, tia, tá? Guilherme, obrigado, viu, Guilherme? Cida, Léo também. Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, que continua conosco sempre, em todos os instantes nos ensinando. E quando compreendemos o funcionamento das coisas do Pai, nós temos cada vez mais necessidade de buscar novos entendimentos. Por quê? Porque isso cala fundo na nossa alma. E compreendendo, eu vejo que eu posso fazer muito mais do que eu fazia no passado. Vou perceber que preciso ser muito mais responsável comigo e com os meus irmãos, os próximos, para que eu tenha realmente uma encarnação proveitosa. Então agradecemos a Jesus e sempre recordando que ele disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. Ah, mas isso é bom. É bom saber que buscamos mais, que entendemos mais e que essa cobrança ninguém faz. É o meu coração que me cobra, procurando entender mais, servir mais e amar mais. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Yolanda, Landinha, Lueli, Guarujá, gratidão a você, Lueli. Então, um abraço a todos vocês. Minha gratidão, né, por estarem aqui conosco sempre. E semana que vem a gente está junto, né? Se Deus quiser. E, como sempre, Jesus no coração e álcool em gel na mão, tá bom? Forte abraço, se cuidem e muito obrigado mesmo, tá? Tudo de bom, até a próxima, tá? Tchau, tchau.